o intuito do conteúdo que eu produzo é esse, assim, eu quero falar de uma maneira que seja introdutória. A partir disso, a galera pesquisa, vê livro, vê filme, para poder se aprofundar no assunto, sabe? E eu costumo usar essa linguagem, que é uma linguagem que eu uso no meu dia a dia. Então, eu não sei se é uma linguagem acessível, né, que é o termo correto. Muito. Mas a linguagem que eu uso no dia a dia é como se eu estivesse explicando, tipo, conversando com meu irmão, conversando com a minha família. Então, é o que eu tento fazer ali nos vídeos. Eu espero que dê certo. Igual aquele vídeo mesmo do iPhone, né? Porque, assim, existe sempre uma visão muito equivocada sobre a questão da tecnologia. Sim. Sempre, assim. Esse argumento do você é comunista e tem coisas, cara, eu acho genial. Porque, assim... Comunista quer ter iPhone 12, aí tá tirando. Pior não é nada. Vai falar, comunista lá, um tablet. e esse fone que ela tá... Andar de Mercedes. E, assim, isso faz todo sentido, tipo, na cabeça das pessoas. Por quê? Porque, primeiro, não sabe o que é comunismo. E, segundo, não sabe o que significa tecnologia, tipo, o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos. E isso é muito importante pra gente ter na cabeça, assim, porque as tecnologias são desenvolvidas pela humanidade. Muito antes do capitalismo, sabe? Quando o homem ali conseguiu dominar o fogo, já começou a se desenvolver as tecnologias. Em várias áreas, mano. Então, você tem, assim, a própria descoberta da roda, você tem a questão da agricultura, né? Quando você consegue fazer ali objetos para você conseguir afalfar o chão, sabe? Então, a tecnologia, o ser humano avança a tecnologia, o óculos mesmo é uma parada, tipo, da Idade Média, sabe? Ao longo do tempo, você sempre tem isso. Qual que é o ponto dos comunistas com a tecnologia e o capitalismo? É o seguinte, é que a tecnologia produzida pelo capitalismo, ela não tem como intuito melhorar a vida das pessoas. Não é esse o intuito. O intuito é um só, o lucro. Pra que é feito um iPhone? Não é, mano, pra te dar o melhor celular que você pode ter. É pra fazer com que gere lucro. E aí é um exemplo que eu dei no vídeo e que eu gosto muito de dar. Eu gosto muito de dar, ficou muito bom essa parte, mas enfim. É um exemplo que eu acho legal, assim. Quando o Steve Jobs morreu, eu lembro que saiu falando assim, esse cara é um gênio, ele deixou tecnologia para daqui 5 anos. Se liga no que isso significa. Significa que o celular que você está comprando hoje é pelo menos 5 anos ultrapassado. Pelo menos 5. Pelo menos 5. E aí é que você tá comprando o lançamento. Por que uma linha de celular lança 3 celulares num ano, mano? Não é porque tá lançando o que é o melhor. É porque tá querendo te fazer comprar. Entendeu? Essa que é a grande questão. A questão do comunismo não é falar se as pessoas podem ou não ter coisas. As pessoas têm essa ideia de que o comunista vai tomar sua casa, seu lote, seu quintal. Mano, isso não é meio de produção. Isso é propriedade individual. Isso não é propriedade privada. Propriedade privada, ela gera capital. Ela gera lucro. Né? Então, você tem um latifúndio gigantesco, onde você coloca pessoas para trabalhar para você, ali você tem uma propriedade privada. Você é o dono da Apple, você tem uma propriedade privada. Você tem uma loja que vende Apple, você não é burguês, cara. Você não é capitalista. E aí é um discurso que a esquerda, a gente precisa de falar sobre isso. Então, assim, depois eu volto nessa questão do comerciante e o capitalista, mas só para encerrar essa questão da tecnologia. A gente pensa que hoje é feito geladeiras que são produzidas para durarem poucos anos. Elas são produzidas para estragar, que é a obsolescência programada. Que é para durar pouco tempo, para você já comprar outra. Quase todos os produtos tá assim, cara. A primeira lâmpada feita pela humanidade, ela ainda tá acesa. Primeira lâmpada produzida. Por quê? O que isso significa? Tá ligado? Quando as pessoas olham pra Cuba, eles viram e falam assim, mano, mas esses caras têm carro da década de 50, sendo que a pergunta deveria ser, mano, o que esses caras têm carro da década de 50 que funciona? Nossa, e eu tô tendo que todo ano, sabe, levar meu carro pro concerto. São Paulo, suspensão, a porra toda. Não, verdade. Vou mandar um abraço aí, boy, pai, o Paulo Ferrari aí, que fez um superchat pra nós lá de Fortaleza lá. Paulo Ferrari. Os rapaziada aí. Pode concluir. Creito Silva também, mandou um salve aí, ó.
Continua com esse trabalho maravilhoso. Tamo junto. Tá falando de tecnologia, mas tecnologia é um perigo, né, mano? A tecnologia, querendo ou não, nós falamos de fake news no começo do programa, querendo ou não, foi que ajudou a decidir as últimas eleições, né, mano? Então, tecnologia também é um perigo, né? Os caras soube usar a favor deles, né, mano? O último Recolhendo vídeo algoritmos na internet, né, mano? Disparando. é super refinado, assim. Inclusive, o último vídeo do meu canal eu falo um pouco sobre isso, sobre como que as tecnologias, elas estão sendo utilizadas, principalmente a internet, para esse fim, tá ligado? Assim, político. A gente pega, e aí eu gosto muito de citar o exemplo da Cambridge Analytica. Mas quando você olha pra essa eleição de agora, você vê isso? Porque, assim, eu vou dar o exemplo da Cambridge Analytica, porque eu acho ela muito paradigmático, assim. Os caras se juntaram, um bilionário inglês falou, cara, eu vou fazer um jeito, via rede social, de fazer com que a galera de direita, de extrema direita, ganhe força. E aí ele contrata os melhores profissionais de programação, uma equipe muito ferrada, com inclusive psicólogos. E aí as pessoas devem perguntar assim, por que psicólogo? Para traçar o perfil psicológico. Isso é o mais importante numa eleição. É dado, é traçar perfil psicológico. E aí o que eles fizeram? Eles, um desses caras contratados, ele chegou à conclusão assim, o Facebook é o melhor lugar pra gente captar. Primeiro, porque é a maior rede social do mundo. Segundo, porque dentro do Facebook, a gente tem pessoas que estão o tempo todo passando informação, mano. Seja por aplicativo. Então, a pessoa vai em algum lugar, entra no Facebook, e coloca no Facebook que está em algum lugar. Ela comenta nos sites de política ou de notícias sobre a opinião dela sobre determinado tema. Posta foto com a família, com o gato, dá opinião sobre tudo. Então, ele falou, a gente vai usar o Facebook. Eles criaram um quiz. Sabe esses quizzes que tem, tipo... Qual personagem da Grande Família você é? Né? Qual personagem de Friends você seria? Aí você vai responder. E aí, mano, você responde isso. E aí era uma pergunta do tipo assim, com que frequência você fica triste? Quais os programas de televisão que você mais gosta? Aí tá lá, tipo, por exemplo, claro, né, que na Inglaterra é outro tipo, mas tipo, você assiste da Atena, com que frequência? O que você acredita que tem que acontecer com um bandido? E aí eles foram traçando, e a partir disso eles chegaram em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que eles usaram, que foi inclusive as pessoas que mais recebem fake news, são as ditas pessoas persuasíveis. Eu vou chegar na eleição do Brasil, eu sei que estou dando uma volta imensa. Por favor. O que são as pessoas persuasíveis? As pessoas persuasíveis são as pessoas que é a maioria das pessoas, na realidade, que não tem um voto definido. Se ela é convencida a votar num político de direita, ela vai votar. Uhum. Se ela for convencida a votar num político de esquerda, ela vai votar. Sim. Sabe? Que tá ali pela mais ou menos, um eleitorado flutuante. Para essas pessoas foram produzidas o maior número de fake news. Como que era pensado essas fake news? Da seguinte maneira. Qual que é seu maior medo? Né? O maior medo da pessoa é perder a família. Sabe quem defende sua família? A direita, o candidato da extrema-direita. Sabe quem quer destruir a sua família? O candidato da esquerda. Uhum. Sabe? Coisas mínimas. Tipo assim, ó, você acha que pessoas que são gays... elas vão pro inferno? Sabe quem quer transformar seu filho em uma pessoa gay? Sabe? A esquerda. Sabe quem não quer? A direita. Sabe quem vai fechar a sua igreja, já que isso é muito importante pra você? A esquerda. Sabe quem que defende sua religião, que é conservador? A direita. Então, é fácil você associar. É só pegar tudo de ruim que você odeia, que você tem medo, mexer com seu pânico moral, né? Construir ali uma ideia de pânico moral, e pegar suas angústias, suas vontades, seus desejos e transformar tudo que é angustiante e ruim em pautas de esquerda e tudo que você concorda, defende e sente que vai se sentir seguro com pautas de direita. Esse é o primeiro grupo, que é o grupo persuasivo. O segundo grupo de pessoas eram pessoas que já se consideravam de direita. E o terceiro grupo eram pessoas de extrema direita. Por que esses 2 grupos são importantes? Porque são esses outros 2 grupos que vão dar o tom da campanha. Então, você cria ali um grupo do Facebook, de WhatsApp com essas pessoas. E vê quais são as pautas que elas vão botar para circular. Uhum. Então, por exemplo, são essas daí que engatilham as fake news. E aí, é construído um cenário tipo, você pensa num sistema de pirâmide. Uhum. É construído um cenário de medo, de pânico, de terror. E, a partir disso, chega até as pessoas. Na verdade, aí é distribuído para essas pessoas. E não é distribuído de qualquer jeito.
E uma pergunta que eu sempre faço, assim, e o Thiago Ávila fala isso no vídeo dele no YouTube, que é o seguinte: você consegue citar rápido 15 características sobre você? É difícil. Não consigo, não, mano. Sabe quantas, o grau de refinamento de informação sobre você que eles conseguiam ter sobre as pessoas? 5.000 características da sua personalidade. Essa porra é muito... Por isso que quando a gente pensa na mamadeira de piroca, é uma peça publicitária muito bem construída, mano. É uma parada muito bem feita. Porque ela chega, ela é assertiva, ela chega em quem tem que chegar. Você vai rir, eu vou rir. Mas tem aquela senhora, que aquela acredita, senhora, né? que foi feita pra ela e vai chegar até ela. E foi construído um cenário prévio pra ela acreditar naquela fake news. Não é a mesma coisa de uma fake news do que do tipo, o filho do Lula é dono da Friboi. Então, tipo assim, o que eu penso em relação a isso? Trazendo pras eleições aqui. Acho que a gente não conseguiu perceber ainda o que é internet, cara. A esquerda não conseguiu perceber o potencial de destruição que a internet é capaz de gerar. Que a internet é capaz de construir. E aí, eu acho que a gente precisa de disputar essas pessoas que são esse eleitorado flutuante, que é o que eu falei no começo. E como que a gente disputa essas pessoas? Conhecendo, ouvindo, sabe? As pessoas me perguntam muito assim, Laura, como é que eu vou convencer? Aí volta lá naquele campo de base. Exatamente. Toda vez que eu abro caixinha, eu tô falando muito, gente, vocês me cortam. Aqui, você é a nossa convidada. Tem mais 2 horas pra falar. Tem 2, 3 horas, fica tranquila. Tá tranquila. Quando eu abro a caixinha do Instagram, eu acho muito engraçado que o pessoal fala assim, Laura, como é que eu faço pra convencer meu tio bolsonarista? E eu falo assim, ouve o que ele vai falar. É sério, vocês já fizeram esse exercício? Não com aquele que tá super convicto, mas tipo, a mulher mesmo ali do dia a dia. A aí pessoa você do traz supermercado. argumentos pra ele ali. Tipo... Cara, a maioria das pautas que eles reivindicam é de esquerda. É sério. Sim. Tipo assim, a gente precisa de falar sobre economia. Não tem como a esquerda não pautar na economia. A gente pega, por exemplo, o Nicolas lá de BH. Cara, o moleque de Belo Horizonte, a fome em BH subindo, sabe? O número de pessoas, sabe, sem moradia, fazendo fila pra comer resto de comida, pra comer osso na cidade. O moleque tá lá na porta de escola pública, de adolescente. Escola pública não, na escola da irmã dele, de adolescente, pra filmar uma menina que queria usar o banheiro. Tipo, pra expor uma adolescente de 14 anos. Um cara desse não se sustenta num debate sobre o preço do arroz, mano. Não se sustenta num debate sobre feijão, sobre o preço da carne, sabe? Não se sustenta. Sim. É isso, a direita vai pra essas pautas porque eles não conseguem rebater com a gente no campo da economia. Isso significa que a gente tem que abandonar as outras pautas, as outras bandeiras? Não, mano, a gente não pode. Só que a gente precisa de nos entender enquanto classe. Isso é importante. Concordo. Assim. A gente precisa de nos entender enquanto classe. E aí já puxo o gancho de novo. E aí a última coisa que eu emendo para depois ouvir vocês também. Fica tranquilo. Que é essa parada de como a esquerda tem lidado com as pessoas, mano. No Twitter, parece que a filha do Silvio Santos é oprimida pelo pipoqueiro da esquina, tá ligado, assim? Porque entra num grau, assim, de discussão, que é o vídeo que eu fiz sobre a questão do privilégio. A gente precisa de conceituar o que é privilégio. Você pega a palavra privilégio. Ela vem... a palavra prive vem de poucos. Légios vem de leis. Ou seja, leis para poucos. E ela começa a ganhar força na Revolução Francesa. Em qual contexto? A gente tinha ali uma população completamente sucateada, ferrada, em crise. Não sei se vocês conhecem um contexto parecido com esse que a gente está vivendo. E aí, os revolucionários começaram a falar, tem uma galera ali que não tá se batendo. Enquanto a gente está comendo cabeça de peixe, o segundo e o terceiro estado tá se ferrando com fome, tem um grupo de pessoas ali que continua bem de vida, que não tá pagando imposto, que tá completamente privilegiado, porque existiam leis para esses 2% de pessoas, que era o clero e a nobreza. E a aristocracia, obviamente, que tá ali com a nobreza. Então, a palavra privilégio, ela nasceu para falar desse grupo de pessoas. As pessoas têm utilizado hoje, e parte da esquerda tem utilizado o termo privilégio para falar de direito.
Isso é um problema, porque todo mundo quer melhorar de vida. Sim. Todo mundo quer melhorar de vida. Você pega uma pessoa de quebrada, assim, a gente perdeu em Neves, o Jefferson completou 1 ano outro dia, que era um menino estudante, menino negro, foi morto, a sobrinha dele ouvindo ele ser morto. Você chega pra família desse menino e fala que você não quer dar uma condições melhor de vida, que ela vai se tornar privilegiada por isso. Foi no Rio de Janeiro? Foi lá em Neves, foi na minha cidade. Foi em Minas. Foi em Minas. E aí, a gente precisa de entender que as pessoas, elas têm o direito de melhorar de vida. Fazer 3 refeições por dia não é privilégio, cara, é direito. Direito a gente tem que estender. Sabe o que a gente faz com o privilegiado? A gente destrói. A gente destrói. Então não é olhar a classe média como inimigo. A classe média não é inimiga, não. Uhum. Quem é pobre sonha em chegar na classe média. Inimigo mesmo é nos 2% que a gente tem. Até hoje, porque a revolução tornou a burguesia... derrubou, na verdade, a monarquia e a aristocracia, mas colocou a burguesia nessa mesma posição de classes, no topo da pirâmide. Uhum. Então, a gente precisa, chamar de privilegiado quem está no topo da pirâmide. Que é a galera que viaja de jatinho particular, gente que tem Ferrari de ouro de verdade, o filho do Lula não tem Ferrari de ouro de verdade, tá ligado? A gente precisa de... Cara, o dono da Rede TV tem uma mansão avaliada em 1 bilhão. 1 bilhão. Quando a gente tem pessoas que não têm onde dormir. Por causa de especulação imobiliária, tem mais gente morando na rua do que casa sem pessoas. Por causa de especulação imobiliária, a gente tem pessoas que incomodam mais estando trabalhado dentro de uma terra que era improdutiva do que uma terra ficar ali parada, porque a lógica do sistema é essa. Então, a gente precisa conceituar o debate sobre privilégio. E isso não é apagar que existe posições de vantagens. Uhum. Por exemplo, eu sou uma mina branca periférica. Uhum. Significa que eu tinha vantagem quando eu olho para as outras meninas. Sabe? Eu era poupada. Mas a gente não pode tratar do tipo, homem é privilegiado porque ele sai na rua e não tem medo de ser estuprado, de ser violentado. Isso não é privilégio, isso é um direito dele. E eu quero ter esse direito também. Uhum. Então, assim, privilégio a gente extingue. Direito a gente conquista e amplia. Entende? Sim. Então, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação.